Olá! Você tem dúvida em relação à classificação da oração subordinada substantiva, objetiva direta e a oração subordinada substantiva subjetiva? Então acompanhe esse vídeo até o final que você vai entender pontualmente a diferença entre essas duas orações. Se você gostar desse vídeo, que eu espero que você goste, clique aqui no canal, curta meu canal, coloque aí para ativar os sininhos para que você saiba sempre que eu publicar uma dica nova, tudo bem? E você também pode colocar aqui na descrição se você tem interesse em que eu grave alguma dica especialmente para você, tá bom? Então vamos lá para o que interessa, saber a diferença entre essas duas orações. Vamos lá? Toda oração subordinada, ela se divide em oração, vou chamar de OP, oração principal, e oração subordinada. Nesse caso, quando a gente chama de oração subordinada substantiva, ela vai ter o valor de um substantivo. E quando ela tem o valor de um substantivo, vai exercer as funções próprias do substantivo. Nesse caso, a subjetiva, ela tem valor de sujeito. Pode ser chamada de sujeito oracional. E aí, para você entender pontualmente, eu vou te dar 4 dicas. A oração principal, já que a gente entende aqui que existe a oração principal e a oração subordinada, essa oração principal, em tese, toda a oração tem de possuir verbo, não é isso? E do verbo a gente procura o sujeito e procura o complemento. Essa é a ordem de uma oração. Quando você encontra uma oração subordinada e substantiva, você tem de entender que na oração principal vai faltar um desses elementos, justamente porque será o valor da oração subordinada. O que você tem de observar? Quando você entender, prestar atenção nessa ideia aqui, você vai ter noção da função sintática. Se na oração principal você perceber que só há o verbo e o complemento, então o que está faltando dentro desta oração para completar essa ordem aqui? Está faltando o quê? O S. Então, esta oração vai buscar o que está faltando nela na próxima oração. Por isso que nós chamamos de oração subordinada, porque ela vai completar o que está faltando na oração principal. Então, a relação de dependência nesse caso. Perceberam? Então, você vai visualizar o seguinte: a oração principal é ela que vai determinar a classificação dessa oração aqui. E essa oração, em tese, é subordinada e substantiva, ou ela começa pela palavra que, na função de conjunção integrante, ou pela palavra ser, também na função de conjunção integrante, ou pode aparecer na forma reduzida, que nesse caso, reduzida de infinitivo. Ela pode aparecer, no caso, né, você pode observar que não haverá nem o que e nem o ser, mas haverá um verbo no infinitivo, então ela estará reduzida. Então, para você classificar de forma bem lógica, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nessas ideias. Então, nós temos aqui, vou apagar a tela aqui, e aí você vai analisar. Se na oração principal você encontrar só o sujeito e o verbo, e aí você já sabe que a próxima oração vai ser o quê? O complemento. Se você perceber que na oração principal existe o verbo e o complemento, então você já sabe que a próxima oração vai ser o quê? O sujeito. Então, para que você chame de subjetiva, que tem o valor de sujeito, você tem que observar que na oração principal tem de faltar o quê? O sujeito. Para você chamar de objetiva direta, nós temos de encontrar claramente na oração principal o sujeito e um verbo transitivo direto pedindo essa próxima oração como o quê? Como o objeto. Então, não há como você se confundir se você prestar atenção nisso. Olha. Então, se aqui você encontra VTD mais C, certo? Você só tem o verbo. Então, não tem como chegar aqui e falar que isso aqui é o complemento. Por quê? Porque na oração principal, se na oração principal você só tem o verbo e a ordem da frase é perguntar para o verbo e a primeira resposta tem seu sujeito, então você não pode chegar aqui e chamar isso aqui de objeto. Por quê? Porque você ainda não sabe quem é o sujeito. Então, sempre que você perguntar para o verbo, se não for nenhum caso específico de oração sem sujeito, a primeira resposta tem que ser o sujeito. Então, você vai chegar sempre com as seguintes análises. Pega a oração principal e observe o que há dentro dela. Se você perceber que aqui existe claramente o sujeito e aqui um verbo transitivo direto, então é porque aqui essa oração vai ser o objeto direto. Se você perceber que aqui é o verbo, esse verbo não possui claramente o sujeito, então é lógico que aqui só pode ser o que da oração? O sujeito. Então, dessa forma, para vocês entenderem, a oração subordinada
substantiva subjetiva, ela possui 4 formas de... Se você observar a estrutura, você não erra. Por exemplo, você vai encontrar na oração principal verbos como acontecer, constar, convir, importar, parecer, urgir, suceder na oração principal, mas lembre-se, sempre na terceira pessoa do singular, porque é um verbo unipessoal, certo? Só empregado, ou no singular ou no plural. Exemplo, urge que você volte. Então, olha, se aqui só há o verbo, não tem como você chegar aqui e chamar isso de objeto. Por quê? Porque a oração precisa primeiro do verbo, depois do sujeito. Então, nesse caso, isso aqui só pode ser o quê? O sujeito. Consta que você foi aprovada. Você passa a barra aqui nesse primeiro. Se isso aqui é o verbo, a primeira coisa é achar o verbo. E a segunda, achar o sujeito. Então, você não tem como chegar e falar consta o quê e chamar isso aqui de objeto. Por quê? Porque você só tem o quê na oração principal? O verbo. Então, isso aqui só pode ser o sujeito. Vocês estão entendendo? Então, continue. A primeira lógica seria essa aqui. Outra, o verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Lembrando que esse verbo de ligação tem de estar sempre na terceira pessoa do singular, porque é uma regra para a oração principal em que a próxima seja subjetiva. É necessário que eles façam o trabalho. Passa a barra aqui. Você tem o verbo, necessário só pode ser um complemento. O que está faltando dentro dessa oração? Está faltando o S. Então, ela vem buscar o S na próxima oração. Por isso, essa aqui é o sujeito. É certo que você virá à reunião. Passa a barra. O que você encontra na primeira? Verbo. E certo tem característica de adjetivo, então só pode ser o complemento. O que está faltando? O sujeito. Então, o que essa oração vai ser? O sujeito. Perceberam? Então, quem vai determinar é sempre a oração principal. O que faltar na oração principal vai ser a classificação desta oração. Estão me entendendo? Outra forma, essa aqui é uma das que mais cai, é você encontrar o verbo transitivo direto mais a palavra ser, que é um exemplo que eu até coloquei. E aí você vai analisar que essa estrutura aqui só pode ser o sujeito, porque isso aqui é uma estrutura passiva. Então, você visualiza, passa a barra, sabe-se. Se isso aqui é o verbo, e esse verbo é transitivo direto, então, nesse caso, você não poderia chamar isso aqui de objeto pela presença dessa palavrinha aqui. Então, verbo transitivo direto mais ser, em vez de você chamar de objeto, você vai chamar de sujeito. Então, aqui todas têm as mesmas classificações. Espera-se, se isso aqui é um verbo transitivo direto mais a palavra ser, essa aqui só pode ser o sujeito. Perceberam? Então, essa é a terceira forma em relação a esta oração. E aí, nós temos também o verbo transitivo direto na voz passiva analítica, que é o verbo ser mais particípio. Exemplo. Foi provado que ele era inocente. Ó, foi provado. Se você tem aqui a voz passiva analítica, que é o verbo ser mais particípio do verbo, então isso aqui só pode ser o que da oração? O sujeito, porque isso aqui é a forma verbal. Foi previsto. Então, se isso aqui é o verbo, a primeira coisa que você acha depois do verbo? O sujeito. Perceberam? Então, voltem aqui. Então, ó, para chamar de oração subordinada, substantiva, subjetiva, você tem de fazer o quê? Observar sempre a oração principal. Ela não aparece de outra forma. Se você decorar essas 4 formas, A, B, C e D, que eu coloquei aqui, você sempre vai bater o olho e você vai entender que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tem valor de sujeito, pode ser chamado de sujeito oracional e não pode ser chamado de complemento, tá? O CESP, por exemplo, é uma banca que adora afirmar que a oração tal completa a forma verbal tal. Completa tem que ser complemento, certo? E não sujeito. Beleza? Vamos analisar agora a objetiva direta. Acompanhe. A oração subordinada substantiva objetiva direta, agora que você entende essa estrutura na oração principal, a oração principal você vai encontrar sempre o sujeito, ele pode estar expresso ou oculto, e você vai ter de observar que esse verbo aqui é um transitivo direto e está pedindo essa estrutura aqui como objeto direto. Então, você tem de entender claramente, a oração principal possuirá o sujeito expresso, pode ser que o sujeito seja expresso, pode ser que a oração principal seja com sujeito oculto, ou pode ser que a oração principal esteja com sujeito indeterminado. Então, você sabe que existe, mas porque ele está expresso, porque ele está oculto, ou está indeterminado. Então, a oração principal tem de possuir a classificação de sujeito. E aqui você tem que encontrar um verbo pedindo complemento. Então, nós temos, todos querem que você tenha sucesso. Passa a barra. Todos, sujeito, quer algo. Querem o quê? Isso. Então, esse aqui é o objeto direto. Ele verificou isso. Então, ele verificou se todos estavam. Olha aqui, ele é o sujeito.
Quem verifica, verifica algo. Verifica o quê? Isso. Objeto direto. Perceberam? Visualizaram? Então, a oração principal da oração subordinada substantiva subjetiva, a oração principal não possui sujeito justamente porque é o valor dela, mas da objetiva direta você vai encontrar o sujeito, seja expresso, seja oculto, seja indeterminado. Tende a haver ali a classificação do sujeito, certo? Tudo bem? Vocês entenderam? Vou analisar agora 3 questões de prova para vocês avaliarem como a banca Sebrasp já cobrou esse tema. Vamos conferir? Nós temos aqui, olha, vou usar aqui para vocês uma prova de delegado. Nós temos, para que a atuação policial ocorra dentro dos parâmetros democráticos, é essencial. Olha aqui o verbo ser mais o predicativo. É essencial isso. Então, essa estrutura aqui nós temos como o sujeito da estrutura, pela lógica que eu afirmei para vocês. Aí essa oração, que haja tal, é o que da oração? Sujeito, não é isso? Aí vem a oração, tem a função de qualificar o adjetivo. Gabarito errado. Por quê? Porque ela é o sujeito, certo? Então, item errado. Próxima. Além disso, espera-se. Olha aqui o verbo mais o ser. Quem espera, espera algo. Espera mais ser, VTD mais ser. Essa aqui vai ser o que da frase? O sujeito. Então, esse ser é uma partícula apassivadora. Aí vem a pergunta. A oração tal funciona como complemento. Gabarito errado, porque ela funciona como sujeito. E aí coloca que é indeterminado, errado. Esse ser partícula apassivadora, certo? Mais uma. É importante, essa aqui é bem interessante, porque existe uma oração reduzida. Ó. É importante, para evitar a repetição desse que, essa oração ficou reduzida, porque a ordem seria assim, ó. É importante que se ressalte que o termo. Para evitar a repetição do que, essa oração está reduzida de infinitivo. Então, nós temos aqui uma oração e aqui é outra. Olha. É importante, nós temos aqui o verbo ser, mais o particípio. Olha, o verbo ser mais o predicativo e não particípio, né? Falei errado aqui. Só apagar isso aqui. Aqui o verbo ser mais predicativo, né? Que nesse caso é um adjetivo, mais predicativo. E aqui ressaltar é o sujeito, só que está reduzido de infinitivo. E aí depois vem ressaltar, quem ressalta, ressalta o quê? Esta oração aqui, até o final, ela é o objeto direto do ressaltar. Por quê? Porque aqui é uma estrutura com sujeito que você visualiza que o ressaltar, ele é o sujeito de é importante e depois eu pergunto para ele, quem ressalta, ressalta o quê? E aí, nesse caso, eu já avalio que essa aqui é um objeto direto. Aí vem a pergunta, que essa oração iniciada pelo que, carrega tal, exerce a função de complemento da forma verbal em que se insere. E o item está correto. Muita gente erra esta questão porque percebe que pensa assim, mas não tem o é importante? Sim, mas o é importante, ressaltar, que é o sujeito, e ressaltar o que, são duas orações, na verdade 3 orações, uma completando a outra. Então fiquem atentos porque essa questão sempre cai em prova e você precisa saber essas diferenças, né? Porque elas parecem mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui no meu canal, divulgue aí para os seus coleguinhas e lembre-se de que toda semana há dicas aqui no meu canal, tá bom? Muito obrigada, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!